Sejam muito bem-vindos ao nosso ciclo de 21 dias de meditação sistêmica, chamada Amor aos Pais, Sucesso na Vida. Queria trazer para vocês aqui um pouquinho como é que funciona essa meditação, o porquê que ela existe e como você vai vivenciar ela, né? De que forma esses conhecimentos das teorias sistêmicas, mais aprofundadamente aqui na teoria de Bert Hellinger, como elas influenciam a nossa vida e como esse conhecimento de Bert Hellinger sobre as ordens do amor, as leis do amor, que muita gente chama, pode ser vivenciado na nossa vida. A ideia desse ciclo é que a gente consiga vivenciar essas leis, essas ordens do amor, através desses 21 dias, internalizando esse conhecimento. Para a gente conseguir entender um pouquinho, eu vou fazer um breve resumo do que são essas ordens do amor, para que você possa se entregar nessa meditação guiada e se permitir receber esse conhecimento e vivenciar isso na sua vida. Receber esse conhecimento e se permitir experienciar isso sem julgamentos é a forma como a gente pode transformar esse conhecimento em sabedoria. Como é que funciona as leis sistêmicas, as ordens do amor? As ordens do amor permeiam 3 pontos chaves aqui. A gente vai falar um pouquinho da ordem, que é a primeira lei sistêmica, muita gente chama de hierarquia, aonde tudo existe uma ordem. Vou dar um exemplo da ordem da natureza, que é a ordem que a gente mais consegue visualizar, né? Para a gente estar comendo um fruto hoje, a árvore precisa primeiro ter uma semente plantada, a água da chuva vir, a luz do sol vir, essa semente vai se desenvolver, vai se transformar numa bela árvore, e depois vai vir os frutos. Desses frutos, ou das flores que têm esses frutos, vão cair novas sementes, que vão fazer todo esse processo novamente. Isso é uma ordem. Dentro dessa ordem da natureza, permeia a vida dentro da natureza. Só que essa ordem, ela também permeia todo o universo e também nós, seres humanos. Esse sistema de ordem diz que quem vem primeiro tem maior responsabilidade e entrega essa vida. Então, nós, dentro de uma ordem do nosso sistema familiar de origem, a gente tem que saber, né? Se nós somos filhos, uma vez que nós somos netos, nós fomos bisnetos, que ordem a gente está, e aí a gente virou pai, temos os descendentes, nossos filhos, aí a gente tem esta ordem dentro das famílias. E o que acontece quando essa ordem é invertida? Muitas vezes os filhos, nós como os filhos, queremos nos intrometer dentro da vida dos pais, dizer como ou o que eles têm que fazer, dizer como está bom ou não o relacionamento dos nossos pais, dizer que eles devem ou não se separar, eles devem ou não investir, eles devem ou não vender uma casa. E isso faz com que a ordem seja invertida, porque os filhos, eles não podem adentrar na vida dos pais, porque os pais vieram primeiro. Muitas vezes essa ordem se inverte tanto que o filho aqui está querendo controlar a vida de um avô, de uma avó. Então, essa ordem fica toda invertida, né? Então, muitas vezes, os avós querem controlar os netos, tirando aquela responsabilidade dos pais. Isso também inverte a ordem do sistema, porque existem os pais ali para orientar os filhos, né? Os avós podem dar amor, podem dar tudo o que eles querem, mas os filhos, os netos, né, são dos seus filhos. Eles não podem tomar a responsabilidade pela vida daqueles netos, porque existe alguém ali para fazer isso, que são os pais.
Isso acaba acontecendo nas dinâmicas familiares são muito presentes, esse tipo de desordem dentro das famílias, né? E aí começam os conflitos, se chamam de emaranhamentos, dentro desses conflitos que desordenam a estrutura. Essa é uma das leis. Aí depois a gente vai falar também sobre a lei do pertencimento, né? Onde todos temos o direito de pertencer, onde o culpado e a vítima pertencem. Então, essa é uma lei universal, onde nós todos pertencemos a um cosmos. Já ouviram falar todos somos um? Sim, isso é o que permeia essa lei sistêmica. E dentro do sistema familiar, mais especificamente, o pertencimento é um lugar onde a gente precisa estar. Precisa se sentir pertencente, porque muitas vezes a gente se sente rejeitado, a gente se sente excluído, a gente tem uma sensação de abandono, porque a gente não é visto, porque a gente não é lembrado, ou porque aconteceu algum problema na família e simplesmente o meu pai foi embora, me abandonou, eu não conheci o meu pai, e por isso a gente fica sentindo essas rejeições, exclusões, e isso nos coloca num emaranhado muito grande. Eu tive esse emaranhado dentro da minha família, para dar um exemplo. Eu me sentia muito, estava sempre buscando algum lugar, eu achava que eu não era da minha família. Minha aparência física é muito diferente, né? Eu sou ruiva, e não me sentia parecida com ninguém, pensava muito diferente da minha família, e estava sempre naquele lugar de eu não pertenço aqui, então me mudei, morei em muitos lugares, morei em outro país, tentando achar o meu lugar, porque eu não me sentia pertencente. Mas eu estava seguindo o destino de outra pessoa lá da minha família, que também tinha sido excluído do sistema, e isso gerou toda essa sensação em mim de não pertencer àquele sistema familiar. Porque eu estava transgredindo essa lei, a lei do pertencimento. E isso é inconsciente, gente. A gente não tem consciência disso, a gente só sente. Então, essa lei, a segunda lei também funciona mais ou menos dessa forma. Nesse ciclo de meditações, a gente vai entender como essa lei funciona dentro da nossa vida, experienciar isso e levar para a nossa vida. Depois a gente tem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Equilíbrio entre dar e receber. Tudo na vida é equilíbrio. Se a gente pensar no nosso corpo, nosso templo aqui na Terra, a homeostase, fisiologicamente falando do nosso corpo, é o equilíbrio dos fluxos do nosso corpo. Quando a gente está em homeostase, a gente tem esse equilíbrio e os nossos órgãos vitais funcionam perfeitamente. Quando tem desequilíbrio num desses líquidos, no nosso sistema linfático, no nosso sistema sanguíneo, a gente começa a ter doenças, reações, né? Problemas cardíacos, cardiovasculares, e inúmeras doenças. Por quê? Porque o nosso sistema está em desequilíbrio. Nós não temos essa homeostase. E assim funciona a lei do equilíbrio dentro das relações, aonde eu preciso ter um equilíbrio de troca. Eu dou, você recebe e retorna. Então, esse equilíbrio de troca, ele é válido em todas as relações, exceto em duas muito importantes, que são dos nossos pais, dos nossos professores. Gostaria de frisar muito aqui a questão dos professores, então, que eu sou professora também, e é de uma responsabilidade enorme, tão grande quanto os nossos pais. Nosso sistema de crenças lá na nossa infância, quando a gente está se desenvolvendo, ele é permeado por essas pessoas que são responsáveis por nós. Muitas vezes pais, tios, primos, né? Dependendo do como você foi criado, mas os professores têm essa influência direta na nossa formação, do nosso desenvolvimento. Até os 7 anos ali, principalmente, né? No nosso sistema de crenças, no nosso desenvolvimento como persona. Então, a lei do equilíbrio aqui fala que aonde não existe equilíbrio de troca, são nessas duas relações, dos pais e dos professores. Por que não existe? Porque os pais, eles nos dão.
Eles nos dão a vida, e não é possível retribuir a vida, devolver a vida, ter uma troca nessa relação. Então, os filhos recebem a vida, assim como é a relação com os professores. Não é possível retribuir todo aquele conhecimento que o professor nos dá. Eles são grandes, eles têm aquela sabedoria e nos passam, e a gente toma aquele conhecimento. A gente tem um respeito de hierarquia e ordem com os nossos professores também. Então, por isso que eles têm grande importância nessa fase de desenvolvimento da criança, principalmente, porque inconscientemente a gente respeita essa lei da vida, do equilíbrio. E quando se fala de pais e professores, a gente tem que aprender a tomar isso, tomar a vida e tomar esse conhecimento dos professores, sem querer retribuir isso. Eu só tomo. Isso a gente vai aprender, experienciando dentro desse ciclo de meditação sistêmica. Então, eu espero que vocês tenham um excelente ciclo, que esses 21 dias vocês consigam experienciar em cada meditação, em cada dia, todo esse conhecimento dessas ordens, essas leis sistêmicas, e consigam trazer isso para a vida de vocês, para dentro do coração de vocês. Vocês acessem isso realmente. E vocês quiserem repetir o ciclo, repetir um dia a meditação, quantas vezes forem necessárias, até que o seu coração se sinta em paz com aquilo, você pode fazer, sem problema algum. E a indicação que eu faço é: se entreguem, sem julgamento. Tirem um pouco a mente do controle, abram o coração para poder sentir, entender, internalizar, experienciar, sem a mente dizendo se é bom ou ruim, para que vocês possam ter um aprendizado pelo coração. E assim trazer para a vida de vocês. E levar para ter um sucesso nessa vida. Para resolver esses conflitos, esses emaranhados, esses problemas no trabalho, com dinheiro, com família, com relações. A gente precisa ter isso equilibrado dentro de nós, essas 3 leis. Então, eu digo para vocês, tenham uma boa jornada. Depois desse ciclo, se vocês quiserem fazer outras formações ou fazer outros cursos comigo, dentro aqui dos links abaixo na descrição, sempre vai ter meus cursos, o meu atendimento da mentoria individual, a mentoria em grupo, e tudo que vocês quiserem aprofundar dentro do autodesenvolvimento, do autoconhecimento de vocês. As constelações também, com bonecos, na água, individual, em grupo. Trabalho com essa ferramenta também, eu sou terapeuta, transpessoal sistêmica. E a constelação familiar foi a ferramenta mais importante para mim, dentre todas as outras que eu já estudei, porque ela me trouxe essa transformação real do conhecimento em sabedoria. E é por isso que eu venho passar isso para vocês, porque faz sentido para mim e para todas as pessoas que eu já atendi. Então, é isso. Tenham uma excelente jornada. Nos vemos no próximo vídeo.